Oi, oi pessoal, já estamos de volta, sejam muito bem-vindos, eu sou a professora Débora Butan e vamos agora dar continuidade à análise dos nossos primeiros artigos, do nosso Código Penal. Nós já estamos agora trabalhando o artigo 5º, é isso aí. Então a aula de hoje destina-se ao estudo do artigo 5º do Código Penal. Estamos ainda tratando o quê? Da aplicação da lei penal. A aplicação da lei penal, ela vai do artigo 1º até o artigo 12, tá? Então, todo o conteúdo que compreende do artigo 1º até o artigo 12, nós temos como título da aplicação da lei penal. E o artigo 5º do Código Penal, ele vem falando para nós sobre territorialidade. É isso mesmo. Então, o tema da aula de hoje é territorialidade, tá? Tomem parte desta aula e vamos juntos aqui aprendermos um pouquinho mais. É muito simples, territorialidade. O artigo 5º é muito fácil de ser compreendido. Então, olha só, galerinha. O artigo 5º, ele vem falando para nós que ao fato praticado no território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Então, aos fatos praticados no território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Isso chama-se territorialidade. Então, crime praticado no território brasileiro, aplicação de lei brasileira. Só que essa regra, ela não é absoluta. Ou seja, nós não temos uma territorialidade absoluta. Pelo contrário, nós temos uma territorialidade temperada. Ou ainda, territorialidade relativa. Por que isso, professor? Por que essa regra de que o fato praticado no Brasil, no território brasileiro, aplica-se a lei brasileira, por que essa regra não é absoluta? Por que não é absoluta a regra de que ao fato praticado no Brasil, aplica-se a lei brasileira? Em razão de princípios, convenções, tratados e acordos de direito internacional. Então, essa regra de que todo fato praticado no Brasil aplica-se à lei brasileira, essa regra, ela é excepcionada. Essa regra, ela é temperada. Essa regra, ela é relativizada. Em razão dos tratados, em razão dos acordos, em razão das convenções internacionais que assim determinam. Isso significa o quê, professor? Significa que eu posso ter um fato praticado no Brasil e sobre este fato recair uma lei estrangeira. Isso chama-se intraterritorialidade. Um crime praticado no Brasil, onde a lei estrangeira é que vai regular essa conduta criminosa. Isso é uma exceção ao princípio da territorialidade. Em razão disso, nós falamos que a nossa territorialidade ela é temperada, ou relativa, ou mitigada. Por quê? Porque aplica-se aos fatos praticados no Brasil a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Esse sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional quer dizer o seguinte para nós. Olha, pode ser que um diplomata, representando o seu país, nós temos um diplomata que mora aqui no Brasil, que esteja representando o seu país aqui no Brasil, pratique um crime. Esse diplomata, ele tem o que nós chamamos de imunidade. Ou seja, ele vai responder por este crime, só que não perante a lei brasileira. Ele vai responder por este crime perante a lei do seu país. Pronto, aí está a exceção. Crime praticado no território brasileiro com aplicação de lei estrangeira. Crime praticado no território brasileiro com aplicação de lei estrangeira. Isso chama-se intraterritorialidade. A um fato praticado no território brasileiro, entra uma lei estrangeira para ser aplicada. Isso é o artigo 5º, aqui, o caput.
Esse é o resumo do nosso artigo 5º caput. Agora, os parágrafos 1º e os parágrafos 2º vêm falando para nós o que é considerado território brasileiro para fins de aplicação da lei penal. Já que a regra é: aplica-se a lei brasileira aos fatos praticados em território nacional, em território brasileiro. Nós precisamos compreender o que mais, além do solo, é território brasileiro. Uma aeronave pública a serviço do governo, em águas estrangeiras, né? Em terra, sobrevoando território estrangeiro, uma embarcação em águas estrangeiras. Mas essa embarcação é pública, está a serviço do governo. Isso é considerado um pedacinho do Brasil, fora do Brasil? Isso é considerado extensão do território brasileiro? É. Então, se um crime acontece dentro de uma embarcação, dentro de uma aeronave brasileira, de natureza pública, em terras ou em águas, né, sobrevoando terra, ou sobrevoando mar, ou sob águas estrangeiras, qual lei que aplica-se? A lei do país que eles estão sobrevoando, a lei do país em que a embarcação está atracada, ou a lei brasileira? É a lei brasileira, porque os parágrafos 1º e 2º vem falando para nós o que é considerado que? Território brasileiro. Então vamos lá, agora nós vamos esmiuçar, detalhar mais. Foi só considerações gerais o que fizemos até agora. Vamos lá então, olha só, fazer a leitura do artigo 5º todo. E aí, esse artigo 5º, caput e respectivos parágrafos serão desmembrados. Vamos analisar o caput, depois o parágrafo 1º e depois o parágrafo 2º. Vamos lá? Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Então, olha só, qual é a regra? Aplica-se a lei brasileira. A regra, professora? Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Essa é a regra. Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Ok? Só que essa regra, ela não é absoluta. Ela é relativa. Ela é mitigada. Ela é temperada. Por quê? Porque aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Mas aplica essa lei, o quê? Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, isso aqui é muito claro, para os efeitos penais, para efeitos de aplicação da lei penal brasileira, para efeito de aplicação da lei penal brasileira, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Porque se for em alto mar não é soberania de ninguém. Nenhum país tem soberania sobre o alto mar, ok? Então, se a embarcação ou a aeronave é brasileira, se algum crime for praticado dentro dela e estiver sobrevoando, estiver em alto mar, sobrevoando o respectivo espaço do alto mar, considera-se praticado o crime no território brasileiro, porque nenhum país possui soberania no alto mar. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronave ou embarcações estrangeiras, de propriedade privada, achando elas no território nacional, ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. O parágrafo 2º está falando o seguinte, olha só, aplica-se a lei brasileira também, né,
Aplica-se a lei brasileira não só aos fatos praticados no Brasil, aplica-se a lei brasileira aos fatos praticados também em embarcações e aeronaves brasileiras, sendo essas de natureza pública, onde quer que se encontrem. Também aplica-se a lei brasileira a fatos praticados, tá? Em aeronaves e embarcações mercantes de propriedade privada, desde que se achem o quê? Sobrevoando ou no respectivo alto mar. Aplica-se também a lei brasileira. Aplica-se também a lei brasileira numa quarta possibilidade, numa quarta situação, aplica-se também a lei brasileira em embarcações e aeronaves de natureza privada estrangeiras, que estejam o quê? Sobrevoando ou atracadas ou em pouso em território nacional, desde que essas embarcações e aeronaves estrangeiras sejam de propriedade privada. Por quê? Porque se essas aeronaves estrangeiras atracadas, ou em pouso no território nacional forem de natureza pública, também vai vigorar a mesma regrinha para elas. Ao fato praticado dentro dessas aeronaves estrangeiras públicas, vai ser aplicada a lei do seu país. Nós só vamos aplicar a lei do Brasil a fatos praticados em aeronaves, embarcações, em pouso ou atracados em território nacional, se forem de natureza privada, ok? Se forem de natureza privada. Então é aquela situação. Pega-se uma embarcação, um navio estrangeiro, propriedade privada, atraca ele num porto de Santos. E lá à noite funciona um belo de um cassino. Vai ser aplicada a lei brasileira a esse crime? Vai ser aplicada a lei brasileira. Por quê? Porque é de propriedade privada e está em mar, em águas brasileiras. Agora, se pega esse mesmo navio estrangeiro e ele vai em alto mar, em alto mar ele promove um cassino. E aí, a lei brasileira vai poder alcançá-lo? Não. A lei de nenhum país vai poder alcançá-lo, porque ele está em alto mar. Alto mar não é soberania de ninguém. Ok, professor? Mas e se acontece um homicídio nesse cassino que está em alto mar? Que lei que vai ser aplicada? A lei do país a qual pertence essa embarcação, A lei da bandeira. Se é canadense, a lei do Canadá. Se é francesa, a lei francesa. Aí é o princípio da bandeira, ok? Certinho? Então vamos lá, olha só. Considerações. Artigo 5º. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. O artigo 5º caput apresenta o alcance da lei brasileira. Ou seja, a lei brasileira, ela alcança o quê? Todo o território nacional. É a sua extensão territorial, ok? A todo o crime praticado no seu território, aplica-se a lei brasileira. Claro, de maneira mitigada, de maneira temperada, sem prejuízo de convenções, acordos e tratados de direito internacional. Muito bem. Então, olha só, qual é a regra? Crime praticado no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Tranquilo? Contudo, essa regra não é absoluta. Ela é excepcionada por convenções, tratados e regras de direito internacional, revelando que a territorialidade da lei penal, ela é relativa, é uma territorialidade temperada, ou ainda uma territorialidade mitigada. Então, significa afirmar que podemos ter crimes praticados no território nacional sobre o qual não incidirá a aplicação da lei penal brasileira, mas sim a aplicação de uma lei estrangeira a um crime praticado no Brasil? Sim, a resposta é sim. Sempre que houver convenções, tratados e acordos internacionais, como, por exemplo, imunidades diplomáticas, que são abrangidas por tratados e acordos internacionais. Ok? Por essa razão, a territorialidade disciplinada no artigo 5º do Código Penal é temperada ou relativa. Isso aqui é muito importante para a questão de concurso. Eles vão querer saber do candidato, ok?
Então, olha que interessante. Aqui, ó, esquematicamente, tá? Nessas duas situações, eu tenho o quê? Eu tenho o artigo 5º. Então, quais são as possibilidades, tá? Do artigo 5º caput. As possibilidades do artigo 5º caput. Crime praticado no Brasil é igual à aplicação da lei brasileira. É a regra da territorialidade. Agora, crime praticado no Brasil igual à aplicação de lei estrangeira. Esse caso é excepcional o quê? A aplicação de uma lei estrangeira a um crime praticado o quê? No Brasil. Como que isso acontece? Quando houver convenções, tratados, né, e normas de direito internacional. Quando eu tenho um crime praticado no Brasil, com aplicação de uma lei estrangeira ao fato por força de acordos, tratados, convenções e regras de direito internacional, nós temos a chamada territorialidade temperada. E sempre que eu tenho um crime praticado, então, no Brasil, crime praticado no Brasil, com aplicação de lei estrangeira, ou seja, eu tenho uma lei estrangeira que entra no território brasileiro para regular um crime praticado aqui. Nós temos a chamada intraterritorialidade. Eu tenho uma lei estrangeira que entra no território brasileiro para regular essa situação praticada no Brasil. Então, territorialidade temperada. Quando que eu tenho territorialidade temperada ou relativa? Quando o crime é praticado no Brasil, tá? Com a aplicação de uma lei estrangeira. Quando que isso se dá? Quando por meio de tratados, regras, convenções internacionais, assim ficar decidido. É o exemplo aqui, eu tenho o exemplo do diplomata, que possui imunidade. E por fim, aqui em verde, eu trouxe a título de conhecimento, galerinha, tá? Nós temos também uma outra situação. Nós temos crime praticado no estrangeiro com aplicação de lei brasileira. A isso se dá o nome de extraterritorialidade. Quando a lei brasileira sai do país, do Brasil, para alcançar um fato praticado no estrangeiro. Aí é o artigo 7º do nosso Código Penal, que daqui a pouquinho nós vamos estudar, ok? Então vamos lá. Fato praticado no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Se houver tratados, acordos, regras de direito internacional, a esse fato praticado no Brasil, aplicar-se-á a lei estrangeira. É o que chamamos de territorialidade temperada. Se a lei estrangeira entra no país para regular um fato praticado aqui, nós temos a chamada intraterritorialidade. E quando o fato é praticado no estrangeiro e tem aplicação da lei brasileira, nós temos a chamada extraterritorialidade. Então vamos lá. Agora o parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional. Agora, o que é considerado extensão do território nacional? As embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Professora, se essa aeronave, se essa embarcação não for de natureza pública, for privada, mas estiver cedida para serviço do governo, ela vai ser considerada como natureza pública? Vai. Embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. Onde quer que se encontrem, ok? Bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Ou seja, sempre também as aeronaves e embarcações privadas ficarão sob a égide da lei brasileira, se elas estiverem respectivamente em alto mar ou no espaço aéreo correspondente, beleza?
Ou seja, o parágrafo 1º do artigo, sob análise, apresenta o território brasileiro por extensão, para efeitos penais. Então, esses territórios aqui, ó, para efeitos penais, são considerados o quê? Territórios brasileiros para fins de aplicação da lei penal. E aí nós temos esse quadrinho aqui, ó, para nós bem memorizarmos. Olha que legal. Então, para efeitos penais, considera-se a extensão do território brasileiro. Embarcações e aeronaves brasileiras. Que natureza? Natureza pública ou a serviço do governo. Para elas serem consideradas território brasileiro, onde elas precisam estar? Onde quer que se encontrem, em qualquer lugar. Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, ok? Para ser considerado território brasileiro, as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo serão assim consideradas, estarão sob a égide da lei brasileira, sobre tudo que ali dentro acontecer para efeitos de aplicação penal, onde quer que se encontre, em qualquer lugar do mundo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer um super curso online para o TRF Primeira Região. Curso completo, ponto a ponto digital, com os melhores professores do mercado aqui no Lá Concurso. Gente, detalhe, com o melhor custo-benefício do mercado. Gente, vem, olha só. Curso completaço, ponto a ponto digital, por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É somente aqui no Lá Concursos. Prazo de acesso 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês podem assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, professor, e os professores? Você assistiu aí essa aula demonstrativa, né? Somente professores top de linha. E aqui no Lá Concursos, o melhor custo-benefício é outra coisa, nós temos que garantia. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, assistir quantas aulas quiser, durante 7 dias. Se você não gostar do curso, você pode estar encaminhando um e-mail para a nossa central de atendimento, que nós iremos aí efetuar o seu cancelamento da sua matrícula com a devolução do seu investimento sem burocracia, rápida, que é papo reto, aqui é honestidade aqui no Lá Concurso. Tá certo, professor? Tá certo, pessoal? Gente, esquecendo, você gostou da aula do professor? Você quer esse material de apoio? Então clique aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download do material de apoio gratuitamente no site do LAC. Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.